Como anunciamos, o ministro Alexandre de Moraes recebeu na sede do Supremo Tribunal Federal, na noite de terça-feira, os senadores que participam da CPI da Covid: Omar Aziz, Randolfo Rodrigues, Renan Calheiros, Elisiane Gama e Humberto Costa. Durante o encontro, Moraes recebeu a solidariedade dos parlamentares após pedido de impeachment contra ele, feito pelo presidente Jair Bolsonaro. No encontro, o ministro aceitou o pedido de senadores da CPI para compartilhar informações sobre o inquérito das alegadas fake news. Afirmou Aziz após a reunião: tudo aquilo que se tratar de fake news em relação à propagação de medicamentos que não foram comprovados cientificamente e contribuíram com a morte de brasileiros e brasileiras é de responsabilidade da comissão. De acordo com o jornal O Globo, o ministro do STF procurou tranquilizar os senadores, garantindo-lhes que não haverá ruptura institucional no Brasil. No entanto, declarou que o STF entrou no modo bateu-levou e que não vai mais admitir, nas palavras de Moraes, segundo o jornal, os arroubos golpistas de Bolsonaro. Senadores se mostraram preocupados com as manifestações do dia 7 de setembro em favor do governo Bolsonaro. A movimentação de policiais militares participando dos atos teria aumentado a preocupação. Moraes, que é ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, afirmou que está em contato com titulares das pastas nos estados e que tudo está sob controle. Nosso primeiro destaque do programa de hoje, nós vamos a Brasília, análise de José Maria Trindade. Boa noite, Zé. Isso aí já configuraria a quebra de decoro parlamentar, viu? Muito boa noite, Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Muito boa noite, Ana. Boa noite, Cris. Muito boa noite a todos. Olha, esta ida de integrantes da CPI da pandemia, de sei lá o quê, do Senado Federal, a um ministro do Supremo Tribunal Federal, já é uma possibilidade forte ali de quebra de decoro parlamentar. Isso porque alguns desses senadores, inclusive Renan Calheiros e Omar Aziz, têm pendências no Supremo Tribunal Federal. E mais do que isso, eles representam uma investigação que está sendo feita pelo Legislativo, através de uma CPI, que é um mecanismo muito importante e forte demais, principalmente por minorias. Agora, ir ao Supremo Tribunal Federal hipotecar apoio a um ministro que está sendo acusado, ele está sendo acusado pelo presidente da República no Senado, é um pouco demais. Sobre a ruptura constitucional, alguns entendem que já houve a ruptura constitucional. Quando se fala em ruptura, significa ir além do que estabelece a Constituição. E o Supremo Tribunal Federal é o guardião desse livro máximo nosso, que é a Constituição. O Supremo faz o controle constitucional, embora não seja exatamente o poder regulador que gostaria de ser. Esse poder acima de todos os outros. O poder acima de todos é da Constituição. Não há possibilidade de golpe, alguma coisa assim. O que está sendo denunciado é ruptura constitucional, ou seja, alguns poderes indo além de outros e contra a própria Constituição. Eu acho que a saída desses integrantes da CPI ao Supremo Tribunal Federal invalida investigações dos próprios senadores. E veja bem que esses que foram não são representantes da CPI, mas representantes desse G7 que sequestrou e que domina a CPI da pandemia. Essa comissão parlamentar está chegando ao fim, está ali nos últimos momentos. Se não conseguiu nada para fazer ali a ligação de uma irregularidade do governo com roubos lá na base ou possibilidades ou tentativas de roubo. Isso não existiu. E aí, como a forçação de barra é tão grande e eles já tinham os personagens para pedir o indiciamento e esperavam encontrar na CPI apenas o enredo dessa ficção, querem levar o presidente Jair Bolsonaro a responder por curandeirismo. Veja o que a CPI do Senado Federal está encontrando. Portanto, Vitor, eu entendo que este encontro de senadores da CPI com o ministro Alexandre de Moraes, eu acho ele antecipado demais, porque não houve no Senado Federal o devido processo, a avaliação da representação que foi protocolada pelo presidente Jair Bolsonaro. Cristina Grêmio, queremos ouvi-la também. Cris, boa noite. Boa noite, Vitor, Zé, Ana, Augusto. Boa noite a você que nos acompanha. Estava vendo aqui essa nota que você lia, Vitor, e pensando exatamente o que o Zé colocou aí, se não é quebra de decoro, senadores irem até o STF conversar com ministros, assim como foi já
enquadrado como atividade político-partidária por muitos, a ida de ministros do STF ao Senado não, à Câmara, para fazer aquela reunião com líderes partidários lá para discutir o voto impresso auditável ali às vésperas da votação na comissão especial. É muito estranho que senadores agora saiam do Senado e vão até o STF, senadores que são investigados, né? A gente precisa lembrar isso. Omar Aziz é investigado, o Humberto Costa é investigado, eles têm investigações, aquele desenho do infinito, né, que eu sempre falo, que a Constituição Federal garantiu. Vocês nos investigam, nós investigamos vocês. Ou seja, fica indo e vindo e ninguém faz nada. Mas o fato é que um visitando o outro visitando um, é tudo muito estranho para nós. Aí o ministro Alexandre de Moraes veio falar em golpismo por parte do presidente, quando a população está vendo há anos, os golpes que o STF impetra contra a Constituição, os arroubos autoritários sobre a população de bem, sobre pessoas que nada fizeram, tal qual a CPI, né? A CPI fez isso também com muitas pessoas que não são acusadas de nada, não são sequer réis em processos nem nada, não são investigadas nem pela polícia e foram tratadas como criminosas, foram vítimas de assassinato de reputação ali naqueles dias todos tanto de depoimento, quanto de quebras de sigilo, quanto de vazamentos. Aí, quando a gente vê aqui eles falando de respeito à Constituição, né? Eles são os guardiões, o Zé lembrou aí, eles são os guardiões da Constituição, devem guardar a Constituição tão bem quanto os senadores da CPI guardam os documentos, né, adquiridos mediante sigilo, que deveriam estar, por ordem do STF, sob cuidado extremo ali, e vazou para toda a imprensa. Aí a gente vê a imprensa divulgando que Alexandre de Moraes disse: podem ficar tranquilos, senadores, garanto que não haverá ruptura institucional. Como que a imprensa está sabendo o que Alexandre de Moraes falou para os senadores com o encontro acontecendo lá? Como que a imprensa fica sabendo ao mesmo tempo? Quer dizer, eles falam, além de quebrar o decoro com senadores indo do Senado para o STF, há uma coisa muito estranha que é essa comunicação de ministros do STF com a imprensa todo o tempo. Eles dão entrevistas o tempo todo, fazem lives. Não à toa a gente sabe, né? O Augusto sempre lembra, a gente sabe a escalação da STF e não sabe a da seleção brasileira atualmente. É porque eles falam demais. Falam fora dos autos, o que não é permitido, não deveria pelo menos ser feito, né? E a gente está vendo tudo isso acontecer. Aí esse medo deles com a manifestação do dia 7, por que, senadores, tanto medo? Medo de população, mas não é para essa população que vocês correm quando precisam de voto? O que essa população pode fazer de mal para vocês ou para o Brasil quando ela espontaneamente se comunica através das redes sociais enquanto ainda estão liberadas, enquanto a liberdade de expressão não foi tolhida de 100% dos brasileiros, enquanto essa população se comunica para ir para a rua com sua família, com sua bandeira do Brasil, no Dia da Pátria, para pedir por liberdade, para lembrar que isso está garantido na Constituição e que o STF não tem garantido a cidadãos comuns que nem estão sob a jurisdição do STF, não tem foro privilegiado e acabam sendo alvo de ações que partem do STF. Então, é tudo muito estranho, é bem estranho mesmo. Eu espero que no Senado alguém levante essa bola, Zé, de questionar a ética dos senadores que estão fazendo visita a ministros do STF, que por acaso são os que julgam os processos em que eles estão envolvidos. Agora, Ana Paula Henkel, direto de Los Angeles. Boa tarde, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil, Vitor, Zé, Cris, mestre Augusto e nossa audiência aí maravilhosa. Bom, é engraçado, né, que até agora, até a CPI já sabe, os senadores da CPI, da CPI do circo, né, tiveram acesso a esses inquéritos aí, mas os advogados dos envolvidos nesse inquérito até hoje reclamam que não têm total acesso ao inquérito para defender de maneira como está escrito e protegido no Estado Democrático de Direito os seus clientes, né? O Zé colocou muito bem aí, né, que o ministro Alexandre de Moraes disse que não vai haver, né, ruptura, mas já houve ruptura sim, e o povo brasileiro já viu que nós estamos, infelizmente, sob uma ditadura de toga, uma ditadura do judiciário, que todos os dias aqui, praticamente, a gente fala das inconstitucionalidades que são cometidas
e do descaso quando essas inconstitucionalidades são cometidas. Eles cometem essas inconstitucionalidades como se não houvesse amanhã e provavelmente no nosso atual sistema aí do foro privilegiado não haverá amanhã accountability para esses ministros porque eles estão ali sentados no colo do Senado, o Senado sentado no colo do Supremo, um vigiando o outro, um protegendo o outro, e não tem como trazermos aí a accountability para esses ministros, porque a gente sabe que muitos parlamentares no Senado eles têm contas, né, a pagar aí com a Justiça. Essa coisa do ministro Alexandre de Moraes de falar bateu, levou, né, é de uma infantilidade impressionante. A gente parece que está num país assim que falando com ministros da Suprema Corte, parece que a gente está falando que eles estão falando com qualquer um. Não tem ali o devido decoro, a devida formalidade que o cargo pede, vivem em redes sociais, vivem em Zooms, vivem em live. Eu fico imaginando, Vitor, a depressão que esses ministros eles vão entrar um dia quando eles saírem do holofote, porque isso aí é o que eles consomem. Eles consomem a exposição pública, parece que é o ar que eles precisam respirar, é exatamente essa bajulação de senadores corruptos, essa exposição exacerbada aí na mídia o tempo todo, querendo colocar suas canetas draconianas no executivo, no legislativo, em pautas da sociedade, e dizer o que nós podemos ouvir, o que nós podemos falar, o que nós podemos sentir. E eu estava lendo aqui, né, como a Cris mencionou a sua abertura, senadores se mostram preocupados com as manifestações do dia 7 de setembro em favor do governo Bolsonaro. Eu tenho recebido algumas mensagens muito interessantes nas minhas redes sociais, Vitor, de pessoas que não são bolsonaristas e que elas estarão no dia 7 de setembro nas ruas. Essas pessoas estão enaltecendo a defesa inviolável da liberdade e essas pessoas estão preocupadas. São pessoas que não votaram em Bolsonaro, não votaram em Haddad também no segundo turno, mas que estão extremamente preocupadas com o avanço da tirania, né, de toga que nós estamos vendo aí no Brasil. Para finalizar, aqui diz que o senador Omar Aziz afirmou, né, após a reunião, que tudo aquilo que se tratar de fake news em relação à propagação de medicamentos que não foram comprovados cientificamente e contribuíram com a morte de brasileiros e brasileiras é de responsabilidade da comissão. No entanto, Vitor, interessante como agora nós estamos vendo no estado de São Paulo o governador João Dória já colocando aí como a terceira dose da Coronavac como uma coisa que vai acontecer, mas hoje a OMS disse que a terceira dose da vacina contra a Covid é um erro técnico, moral e político. E aí fica então a pergunta se o senhor Omar Aziz vai chamar o governador João Dória para também prestar declarações sobre a eficácia da vacina, a segurança da vacina Coronavac e também o que a OMS declarou hoje. Augusto Nunes, boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor, minha querida parceira Ana Paula, Cris, boa noite, prazer ter você por aqui, meu compadre Zé. Boa noite a você que nos acompanha. Eu vou começar por onde a Ana terminou. A ciência não tinha determinado que com 2 doses, o máximo a que se exporia o paciente seria uma forma branda de Covid. Não foi isso que ouvimos? Sim, zeraria hospitalizações Agora, e mortes. O governador Dória está anunciando que é preciso a terceira dose. Em que momento se deu a mentira? Na primeira versão, segundo a qual 2 doses eram mais que suficientes para manter vivo ainda. Os que morreram, por exemplo, discordam, né? Em silêncio. Ou agora estão mentindo? Então a ciência não tem a palavra final, absoluta, irrecorrível? Não. Não. Então, nós estamos dizendo alguma fake news aqui quando a gente diz que servimos de cobaia deliberadamente aí, quem se vacina, meu caso,
Eu sei que eu estou servindo aí para aperfeiçoar a vacina. Agora, isso é fake news, né? Para eles é desmoralizar a vacina. Desmoraliza a vacina quem mente sobre a sua eficácia e não apresenta os estudos indispensáveis para que sejam liberadas ou não. Quanto à visita de hoje, só no Brasil, réu visita juiz. Só no Brasil. O Aziz, ele precisa ser julgado ainda por ter desviado dinheiro da saúde. O Humberto Costa é o Drácula, da lista do Departamento de Propinas da Odebrecht. Também desviou dinheiro da saúde. Se não foi julgado ainda, deve ser. Se foi julgado e absolvido, o Supremo deixou fora da cadeia mais um bandido. Se ele vai ser julgado, tomara que os juízes saibam julgar agora. O fato é que isso configura uma libertinagem política intolerável. Tá? Isso aí é um crime, é um atentado ao decoro, é um atentado à ordem política, é um atentado à hierarquia, tá? Às instituições, a tudo. Agora, vem o ministro, que só deve falar nos autos, aí, como sabem os juízes de verdade, para dizer que bateu, levou, mas o que é isso? Quem é ele? O Alexandre de Moraes, ele acha que tem tropas, que é como os generais de repúblicas bananeiras aí que davam golpes e usavam tropas. Quantas tropas ele tem, né? Como perguntaram uma vez ao Papa. É verdade, o Papa tem poder moral. Esse, se depender do poder moral, vai ficar no sereno, porque não será atendido. Agora, o que está acontecendo com o 7 de setembro? Está todo mundo apavorado. Estão assustados com as dimensões das manifestações. Com as dimensões que o Brasil começou a punir o crime futuro, o suposto, o presumido. Né? Que não, você vai cometer um crime, então eu já vou te prender. A participação de oficiais aqui, o que é que aconteceu até agora? Nada. O que tem acontecido é esse pessoal aí contra o governo querendo a confusão, reivindicando o espaço na Avenida Paulista, que já foi reservada e o próprio governador do estado já confirmou, né, que atendeu ao pedido formulado com bastante antecedência pelos organizadores da manifestação. Quem tem medo de black bloc é que se preocupe com as manifestações dos inimigos do governo. São eles os depredadores. Agora, visita de solidariedade, quer dizer, isso aí é mais que promiscuidade, tá? É uma promíscua formação de quadrilha. Golpismo é isso. É quando representantes de dois poderes combinam como agir contra o chefe de um terceiro poder. Isso é ameaça à democracia. Agora, quem está devendo explicações são eles. Essa CPI seria uma piada se não fosse tão cínica, né? É uma piada de mau gosto. Agora, o ministro realmente está tendo um acesso de megalomania preocupante. Esse sim. Esse sim. Tá? Daqui a pouco é caso para hospício, porque está ultrapassando todas as barreiras da sanidade.